sua jornada. Surgida na antiga Mesopotâmia, a astrologia tem ajudado o homem a orientar as suas ações cotidianas e a inseri-lo num contexto maior que dê significado aos acontecimentos da vida. No Café Filosófico de hoje, o professor de Ética e Filosofia Renato Janine Ribeiro fala sobre o tema Agir com a Astrologia, dando continuidade ao módulo A Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor, que tem a curadoria do próprio Janine Ribeiro. Fique agora com mais um Café Filosófico. O conjunto deste módulo trata com a questão do agir e de como nós procuramos agir no mundo de incertezas e ao mesmo tempo de oportunidades, um mundo de maiores dificuldades e também talvez de maiores possibilidades de resultado. Ora, umas das trilhas que muitas pessoas procuram para conseguir caminhar no meio dessa confusão toda, são as trilhas, algumas dessas trilhas são aquelas que dizem respeito às artes divinatórias, as artes que têm a ver com o divino ou com a adivinhação. Os búzios são realmente um jogo de adivinhação. Nós temos outras formas também de consultar o sagrado, várias em torno de cartas, várias em torno de conchas, ou em torno de outros artefatos da vida cotidiana que em algumas sociedades foram segregados do secular, divinizados e passaram assim a ser, para colocar a coisa de uma forma muito prosaica, como pequenos terminais de acesso a um mega computador que daria conta do mundo todo, que seria Deus, seria o divino, seria a previsão do futuro, seria a ciência do passado, etc. A astrologia destoa um tanto deste quadro, porque embora ela pretenda também nos traçar um certo futuro, um certo caminho, dar uma linha certa, ela afirma não ter parte com o divino. A astrologia pretende ser uma ciência, tanto que é logia, do logos, saber, ciência. E tanto que quando na modernidade se rompeu com a astrologia, ou se parou de pensar nos astros como aqueles que nos dizem o futuro, nos dizem a verdade, para se pensar nos astros de uma maneira mecânica, de uma maneira laica, de uma maneira não mais com parte com adivinhações ou com alguma forma de sagrado, se criou uma nova palavra que é astronomia. Vocês notam que é uma das poucas ciências que tem a terminação nomia, ou de nomos, lei, e não logia, que é a ciência. Nós temos geologia, nós temos inúmeras ciências que de alguma forma estão ligadas ao logos, e a única ciência que está ligada ao nomos, à lei, à astronomia, justamente para se diferenciar da astrologia. Então a astrologia pretende ser uma ciência. Aí já está uma afirmação complicada, porque os astrólogos realmente afirmam que é uma ciência. Eu estudei esse assunto por um interesse intelectual ligado a Maquiavel, de quem já falei algumas vezes, que eu falarei muito rapidamente, desta vez para explicar onde isso tem a ver com a astrologia, mas de qualquer forma, quando eu fui estudar, me interessou muito a questão da história da astrologia. E isso é quase impossível de ser encontrado. Procurei textos, trabalhei na Biblioteca Britânica a respeito. 10 anos atrás havia cerca de 4 ou 5 livros ao todo que de alguma forma tinham algo a ver com a história da astrologia. Nos últimos anos cresceu esse número. Mas vocês imaginem o que significa 10 anos atrás nós dispormos no mundo todo de menos de meia dúzia de livros com história da astrologia. E por que a astrologia ficava na espécie de buraco negro, para fazer um mau trocadilho com os astros, do conhecimento científico? É porque uma parte dos interessados, uma parte substancial dos possíveis interessados diz: a astrologia é uma superstição, nós não vamos estudar a história disso, nós vamos desmontar essa superstição. Outra parte diz: a astrologia é a revelação da verdade. A revelação da verdade não nos interessa em que etapa se deu essa revelação da verdade. Interessa que é a revelação, e ponto. Então os partidários da astrologia não se interessavam de forma alguma em fazer uma história dela, porque a história era a progressiva revelação da verdade. É como se fosse um novíssimo testamento em que você teria sucessivos profetas, mas você não questionaria nada. E outra parte dos críticos, ou detratores, se quiserem, dizia: para que fazer história do erro? Mais recentemente, é interessante que na história da ciência tenha havido um interesse cada vez maior em fazer história do erro. Eu vou dar um exemplo. O autor que eu mais estudei em filosofia foi Thomas Hobbes. Quando eu comecei a trabalhar Thomas Hobbes, não havia quase trabalho sobre ele. Pelo menos não havia trabalhos bons. Depois houve um número de trabalhos melhores.
Mas Thomas Hobbes, que escreveu em meados do século XVII, tinha, além da sua filosofia política, um forte interesse científico. E uma das teses dele muito fortes é a da quadratura do círculo. Então as pessoas zombavam, como um círculo pode ser quadrado? Até que mais recentemente os estudos mais sérios viram o que significa quadratura do círculo. Quadratura do círculo é a mesma questão da comensurabilidade do lado do quadrado pela sua diagonal. Em outras, vocês sabem que o quadrado e a diagonal do quadrado, o lado do quadrado e a diagonal do quadrado são incomensuráveis. Isto é, se um deles for um número racional, tipo 1, o outro é um número que você vai contando e nunca chega ao fim. Vai dividindo e nunca chega ao fim. No fundo, é a mesma questão do π. Π é um número irracional. É um número, você divide 3,14, 15 e nunca vai chegar ao fim. Então, a questão de Hobbes é comensurável. Quer dizer, deveria em algum momento a conta chegar ao fim. Por quê? Porque tudo é criação do espírito humano. Porque tudo sendo criação do espírito humano, ele não pode ser contraditório dentro de si. É um pouco mais complicado do que isso, mas durante muito tempo os comentadores de Hobbes zombavam disso, diziam, vejam que físico mais maluco, que físico mais imprestável, que acreditava nessas bobagens, tipo que π é um número racional. Nós notamos que tem um sentido nisso, há uma discussão séria. Então, da mesma forma, por isso mesmo é importante a gente fazer uma história do erro. É uma história de ver aquilo que falhou na ciência, aqueles projetos sociais, políticos, culturais que deram errado. Isso às vezes é mais divertido e mais interessante do que ver o que deu certo. Porque a gente vê a história dos possíveis que não ocorreram. E que às vezes são retomados 100, 200, 2 anos depois, sei lá. Mas às vezes são retomados. Bom, no tocante à astrologia, então, havia um vazio muito grande de história da astrologia que só recentemente tem sido coberto. E com isso nós podemos fazer algumas referências, vou fazer algumas alusões a isso. A astrologia, vocês sabem, vem desde os antigos, desde os povos da Mesopotâmia. Há várias astrologias, aliás. Há uma tradição na qual o Ocidente vai se inspirar, que vem da Mesopotâmia, ou seja, daqueles que, na história tradicional da humanidade, são o começo da história, mas há a astrologia tibetana, há astrologias orientais que são pouco comunicantes com essas, há várias astrologias, então. Mas, de modo geral, podemos dizer, há uma astrologia, entre aspas, ocidental, que vem do Oriente Médio, que se estende por muito tempo e que vai se enriquecendo gradativamente com novos aportes. Então, vamos tentar pontuar alguns desses aportes, algumas dessas questões. A medicina grega se baseia em pares de opostos. São 2 pares de opostos. Um deles é o par de oposto entre seco e úmido, e o outro entre quente e frio. Se nós combinamos esses 2 opostos, nós temos 4 elementos. Então, por exemplo, frio e úmido é a água. Seco e quente é o fogo. Ar e terra. Quer dizer, nós temos então os 4 elementos com formas diferentes combinações disso. Nós podemos, em função dessas 4 combinações que correspondem aos 4 elementos, nós podemos desenvolver toda uma explicação do mundo que rebate na medicina. Então nós temos, por exemplo, as 4 estações do ano, os 4 tempos do dia e as 4 eras da vida, por assim dizer. Então, podemos dizer que o fogo está mais próximo do verão, que há uma sequência na vida que corresponde à sequência nas estações do ano. Então, a primavera corresponde ao início da vida, o verão corresponde ao apogeu da vida, o outono corresponde ao declínio e ao inverno ao final da vida. E a isso nós podemos fazer corresponder os 4 humores. Vou falar um pouquinho mais só da melancolia. Melancolia é o humor mais inquietante dos 4. Humores são vapores ou líquidos. Então, sangue é um humor, que nós sabemos, conhecemos, mas há humores intangíveis, que nós não conhecemos, que os gregos predicavam existir, mas por uma melancolia você não isola, não pega em tubo de ensaio, não é como o sangue, que é mais propriamente visível, tangível, etc. Mas a melancolia, o ponto que é interessante é que ela não é o 4º momento da vida, é o 3º. Quer dizer, a melancolia aflige os seres humanos não no final da vida, mas no momento em que a pessoa passa do meio-dia ao entardecer. A estação do ano mais triste é o outono. O momento da vida, do dia mais entristecedor é o entardecer, porque é o momento em que a morte se assinala. Agora, no momento que já estamos no frio, no inverno,
na noite ou na velhice, estamos conformados, resignados a isso, aceitamos isto. O momento que nos debatemos, que é um momento realmente de muita tristeza, é esse terceiro momento. Tudo isso é feito corresponder a astros. Quer dizer, é um engate, então, dessa medicina com os astros. E essa medicina, vocês veem, pelos pares com que ela lida, ela permite um sem número de receitas médicas. Imaginemos um melancólico. O melancólico é que ele está ligado à terra. Ele está estreitamente ligado à terra. Então, nós podemos imaginar algumas receitas simples para lidar com a melancolia. Pelo simples, vamos dizer, não estou entrando em nenhuma profundeza, mas quer dizer, como se equilibra o frio e seco? Com o quente e úmido. Então, do que precisa o melancólico? Chá, sopa. O que devemos evitar para o melancólico? O outono, o entardecer. O que deve fazer o melancólico no entardecer? Deve, de alguma forma, se desligar disso. Num período em que você não tem luz elétrica, portanto, o entardecer não é passível de ser escondido, como hoje é. Hoje, para nós, o entardecer não é mais melancólico. Mas no momento em que não havia o socorro da luz elétrica, você podia, por exemplo, adormecer, dormir um pouco antes do entardecer e acordar já na noite. São formas de lidar com isso que tem a ver com esses pares de opostos, com esse sistema. Onde entra a astrologia, o astro nisso? Você faz corresponder cada humor a um astro. Não sou astrólogo, não vou lembrar cada astro, não interessa isso aqui. Mas o que interessa é essa vinculação que faz uma representação completa da vida. De todos os fatores da vida podem ser entendidos quer pelo viés dos astros, quer pelo viés da medicina hipocrática. Essa medicina vai ter a sua importância durante muito tempo. Ela vai ainda estar presente no começo da modernidade. E o que nós vamos ter no final da Idade Média é uma ampla discussão, que é o ponto que nos interessa salientar, sobre o papel da astrologia nisso tudo. Esse papel da astrologia aparece, por exemplo, numa passagem, numa expressão célebre que circula por volta de 1500 e que Maquiavel cita. O homem prudente dominará as estrelas. Essa expressão mais ou menos sintetiza a nossa questão. O que é o homem prudente? O homem prudente não é o cauteloso. Nós temos tendência a pensar que a prudência consiste em cautela, que prudência é ir com vagar as coisas. Prudência é muito mais do que isso. Prudência é ser capaz de utilizar a sabedoria adquirida, em grande parte, ao longo da vida, para escolher a ação mais adequada para um determinado contexto, para uma determinada circunstância. Então a prudência dita, às vezes, que eu seja cauteloso, e outras vezes ela determina que eu seja audacioso, agressivo, violento. A prudência pode me dizer que poupe o inimigo e pode me dizer que o mate de maneira expedita e até mesmo cruel. Então, a prudência não está ligada com o comedimento, com um acanhamento, com uma timidez. A prudência é uma espécie de meta-virtude, podemos dizer assim, que faz que dela possamos inferir vários tipos de conduta, até mesmo contraditórios, mas sabendo localizar cada um no seu momento oportuno. E essa é a ideia de prudência nessa frase, o homem prudente dominará as estrelas. Então, isso quer dizer, aquela pessoa que seja capaz de escolher em cada situação a ação mais adequada às circunstâncias, a maneira mais apta a enfrentar e superar os obstáculos, será a pessoa prudente. O homem, vamos pegar o homem. O homem em latim é vir. Vir, de onde vem o nosso varão, o nosso adjetivo viril. Ora, para Maquiavel, talvez a coisa mais importante que ele procura fazer vir à tona no governante, e que é o objeto principal do seu livro mais famoso, O Príncipe, é a virtu. Virtu, que numa tradução literal é virtude, é a qualidade do vir, a qualidade do varão. Então, o homem prudente é aquele que tem virtu. Ora, o que é virtu para Maquiavel? Não é virtude no sentido moral, no sentido da pessoa que se dedica à religião, à piedade, à bondade. Virtu é a capacidade de agir com a máxima destreza, com a máxima rapidez, de modo a superar todos os obstáculos. Os obstáculos, em larga medida, nos são legados pela Fortuna. Fortuna é uma deusa antiga, uma deusa romana, a deusa que, por um lado, prodiga todas as vantagens da vida. Ela é simbolizada com um chifre do qual saem flores, frutos e joias, a cornucópia. Em francês, em outras línguas, é o chifre da abundância. Então, a fortuna para os antigos é essa deusa benfazeja.
para os modernos, ela se torna o fator que tanto gera todo esse aspecto bom, de fazer o bem, de benfazejo, quanto todo o aspecto ruim, do infortúnio. A fortuna, então, reúne em si tanto sua forma positiva, a fortuna, quanto sua forma negativa, o infortúnio. O que é virtude é a capacidade de enfrentar e vencer a fortuna. Agora, nós nunca vencemos totalmente. Numa passagem célebre, Maquiavel diz, dominamos, digamos que metade das coisas que nos ocorrem na vida são ditadas pela fortuna e metade pela virtude. Não ignoro que muitos têm tido e têm a opinião de que as coisas do mundo sejam governadas pela fortuna e por Deus. De forma que os homens, com sua prudência, não podem modificar nem evitar de forma alguma. Por isso, poder-se-ia pensar não convir insistir muito nas coisas, mas deixar-se governar pela sorte. Contudo, para que o nosso livre-arbítrio não seja extinto, julgo poder ser verdade que a sorte seja o árbitro da metade das nossas ações, mas que ainda nos deixe governar a outra metade, ou quase. Para Maquiavel, o homem pode, em parte, driblar as adversidades da vida sendo prudente, independente de saber de antemão, através dos astros, o que lhe reserva a fortuna. Dominar as estrelas não é mais usá-las para prever o futuro, e sim colocar-se na medida do possível acima delas. Para o autor de O Príncipe, dominar as estrelas é, na verdade, dominar o contexto. Dominar as estrelas exige uma explicação que nos faz voltar aos 4 humores, ou, se vocês quiserem, aos 4 tipos de seres humanos ligados cada um a um humor. Vamos supor que eu seja mais melancólico. Se eu sou melancólico, isso quer dizer que eu tenho em excesso a bilis negra, a melancolia, o frio e seco. Eu tenho que equilibrar isso. Mas é uma tese forte dos médicos do fim da Idade Média, é uma tese até surpreendente, tratando-se de médicos cristãos e que, portanto, sabem muito bem que os seres humanos são mortais. Alguns deles afirmam que, se nós conseguíssemos o perfeito equilíbrio dos 4 humores, não morreríamos. O que é a doença? A doença é o desequilíbrio dos humores. É você ser mais melancólica ou melancólico, mais sanguíneo ou menos sanguíneo, etc. Então, conforme o humor que prevaleça, você tem um tipo de doença e você deve recompor. Não adianta dizer, bom, então vamos investir pesado no sanguíneo, vamos aumentar o sangue, ou vamos então, dado que a melancolia é uma coisa tão assustadora, fazer o contrário disso. Vai dar outras doenças. Então, a maneira de uma pessoa ser saudável é ter o equilíbrio perfeito dos 4 humores, dos 4 elementos dentro dela. Dessa maneira, a pessoa vence a doença, o que nos parece muito sensato, mas vence também a morte, porque doença e morte, no fundo, são da mesma natureza. A doença é a morte que se esgueira dentro de nós, e a morte já está sendo prefigurada a cada doença que sintamos. Então, se nós vencermos as doenças, nós temos uma vida longa. Vocês pensem no que é hoje a medicina, né? Que em vez de ser uma medicina que procura apenas zerar as doenças, está procurando melhorar nossa qualidade de vida, prolongar nossa vida, enfrentar e atrasar o envelhecimento e tudo mais. Quer dizer, hoje não é absurdo você pensar que temos que começar a direcionar nossa ação não só para os jovens, que são um dos grandes xodós da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa mídia, mas para as pessoas que cheguem a 100 anos de idade. As pessoas que estão hoje jovens, elas estão com a forte possibilidade de chegar em 100 anos de vida. Então, isso é vamos dizer, num certo sentido, é o prolongamento de um desiderato do tempo que a média de idade era 20 e poucos anos. 20 e poucos anos que as pessoas viviam em média e sonhavam com a imortalidade que seria fornecida pelo bom equilíbrio dos humores, dos elementos, etc. Ora, esse bom equilíbrio dos elementos, dado que os elementos estão associados com os astros, equivale a dominar os astros. A astrologia nos permite perceber o que nos ameaça. Então, ela permite, de alguma forma, notar que alguma coisa está se tornando perigosa para nós e enfrentá-la. A astrologia medieval, eu até me atreveria a dizer mais, a astrologia pré-século XX está muito ligada à previsão do que é fausto ou nefasto na nossa vida. Aquilo que é positivo nos augura sucesso e aquilo que é negativo nos faz prever a desgraça.
Por isso é uma astrologia de previsões. A astrologia hoje tem outra visada, a gente chegará a isso depois. Mas, de qualquer forma, a astrologia medieval e mesmo do começo da modernidade tem essa proposta de procurar encontrar o futuro. Ora, se nós temos essa possibilidade, nós poderíamos então controlar a fortuna. Nós poderíamos reduzir ao mínimo a fortuna. Se eu sei desenhar um mapa natal de alguém, se eu sei interpretá-lo corretamente, esta pessoa poderá ser alertada para evitar todas as ações perigosas. E aí nós entramos no domínio do lendário. Há uma lenda segundo a qual um rei de Nápoles, Roberto o astrólogo, que pelo cognome, aliás, a gente já imagina qual era o seu grande feito, a sua principal dedicação, né? Ele não era chamado de Obon. Obon é um nome medieval para dizer o valente, o corajoso. Não era o temerário, não era o audaz, ele era o astrólogo. O rei astrólogo, então, manda uma carta por volta de 1340 e pouco a seu primo, o rei da França. E diz a este que evite, a todo custo, entrar em qualquer conflito com o rei da Inglaterra, Eduardo III, que está invadindo a França com vista a conquistá-la e começando a guerra que depois vai durar ao todo uns 100 anos. E o rei de Nápoles diz, não jamais entre em combate com o nosso primo da Inglaterra, porque ele nasceu sob auspícios tão favoráveis que todos os empreendimentos em que ele se meter lhe sorrirão. Ou seja, ele não perderá em nada. Então sugere ele ao primo da França que negocie, negaceie, faça todo o possível, mas não entre em batalha. Como todos os bons conselhos, é óbvio que esse não é seguido, por isso que provavelmente o conselho é uma lenda, deve ter sido dado depois, e o rei é esmagado na Batalha de Crécy, a primeira batalha importante da história ocidental na qual se usaram canhões, salvo erro meu, e de qualquer forma os ingleses vencem. Mas isso nos deixa uma interessante questão. Quer dizer, se nós temos astrólogos capazes, esses astrólogos podem prever o futuro e, portanto, reduzir ao mínimo os riscos do infortúnio. Porque ninguém está preocupado com a fortuna em sentido exato, ou seja, com a cornucópia, com toda a abundância. O que nos preocupa é o reverso, é o infortúnio, é a má fortuna, é a má sorte, é o estrago. Então, se nós formos capazes de prever quando isso vai se dar, nós teremos todas as condições, talvez, de evitar isso. Então, daí a importância da astrologia, daí, evidentemente, para o leigo, a indiferença entre a astrologia e qualquer outra forma de adivinhação. Para mim, como usuário, como consulente, no limite, tanto faz astrologia, tarô ou outra adivinhação, porque em todas o que eu estou procurando é o sucesso, é a saída, é o resultado, é o que vai acontecer depois. Mas, de qualquer forma, para o astrólogo, isso decorre de uma leitura de mapas de astros e de uma série de explicações que aí tecem. Mas o que me interessa, por enquanto, não é tanto esse aspecto, é sobretudo a questão de como vai se dar a vitória sobre os condicionantes, a vitória sobre o indeterminado, a vitória sobre o imprevisível. E isto vai ocorrer se nós formos capazes de dominar o bom conhecimento das estrelas. O que Maquiavel está sugerindo é uma via diferente para isso. Não é mais a via do astrólogo, não é mais contrate um astrólogo e seja feliz. É a via do vamos fazer uma ação que seja prudente, uma ação que seja virtude e dominaremos as estrelas. Mas isso é tão improvável, ele próprio concede, quanto você dominar todas as circunstâncias na vida. Você não sabe o que vai acontecer. Então você também não consegue nunca ser tão prudente. Uma das formas mais interessantes de ler O Príncipe é vendo este constante baile, que é no livro, esse constante movimento pendular entre vamos controlar todas as circunstâncias e não conseguimos. Por mais que tentemos, não conseguimos. O grande exemplo é César Borgia. Faz tudo para controlar o momento fatal para ele, que é quando seu pai, o Papa Alexandre VI, morrer. Ele sabe que nesse momento ele perde o poder. Ele faz tudo para controlar isso. Só não conseguiu prever, diz Maquiavel, que ele próprio estivesse às portas da morte quando seu pai morresse. Então, em função disso, deu tudo errado, mas ele fez tudo o que podia. E aí para Maquiavel e diz, porém, talvez não tenha feito tudo o que podia. Não sendo capaz de escolher o sucessor do seu pai, ele podia pelo menos impedir que fosse escolhido quem ele não queria. E isso ele não fez. E deixou que subisse ao trono papal um desafeto seu. Então, quer dizer, mesmo nesse momento em que ele diz é possível fazer tudo pela virtude e ainda assim sucumbir à fortuna, ele diz, não, mas faltou
um pouco mais, ele podia ter feito mais. E fica então sempre em aberto se a gente pode chegar a 100% de controle das coisas, das nossas ações e de seus resultados pela virtude ou não. E essa questão é análoga à da astrologia, embora a via que Maquiavel pretende trilhar seja diferente. A via de Maquiavel é uma via leiga, de alguém que não acredita que seja possível medir pelas estrelas o nosso futuro. A via dos astrólogos é a via daqueles que, olhando os astros, acreditam ser capazes de prever isto. Mas, voltando um pouco ao nosso itinerário, e uma vez colocada essa questão, vamos dizer, esse grande anseio, essa grande meta da astrologia, convém lembrar que nesse período ainda a astrologia é uma ciência. Não há diferença entre você conhecer as estrelas e ver o impacto delas sobre o ser humano. Kepler, por exemplo, o grande astrônomo Kepler, 100 e tantos anos depois de Maquiavel, quase 200, Kepler é ao mesmo tempo astrônomo e astrólogo. Então, nós temos as duas coisas próximas, mas de qualquer forma, no século XVII, isto já está se separando. Já há uma ideia de que sejam coisas diferentes, a astronomia e a astrologia, há um certo abandono pelos reis, bem gradativo, mas há da profissão de astrólogo nas suas cortes, e vamos caminhando para um mundo em que a ciência vai ser muito mais leiga, muito mais reconhecedora de seus próprios limites. Não esqueçamos que a ciência moderna, se por um lado ela tem uma grande ambição de conhecer a verdade, por outro lado ela tem uma enorme, uma fantástica capacidade de reconhecer suas limitações, uma humildade até. Então, em larga medida, o embate das ciências com a astrologia é o embate da humildade versus, do ponto de vista das ciências, a arrogância da astrologia. Então, mas de qualquer forma, se nós pegamos um pouco esse mapa, nós notamos que a astrologia, em larga medida, é um blend, é um mix de uma ciência do movimento dos astros, num esquema ptolomaico, com o conhecimento da mitologia, no nosso caso, greco-romana. Eu me explico. Por um lado, nós temos o movimento dos astros, mas segundo uma concepção geocêntrica, não heliocêntrica. A astrologia nossa, a astrologia ocidental, foi feita num tempo em que se acreditava que os astros, inclusive o Sol, girassem em torno da Terra. Se assim são as coisas, isso implica um grande resultado, ou seja, que haja movimentos retrógrados dos astros. Em certo momento, alguns astros, como por exemplo Saturno, retrocedam. Esta é uma ilusão de ótica nossa, porque nós estamos vendo as coisas não do centro, que é o Sol, mas da Terra. Se nós pegamos esse lugar nosso excêntrico, que é a Terra, e olhamos o movimento dos astros, há certos momentos em que alguns astros mais lentos parecem recuar em vez de avançar. Então isso é uma ilusão de ótica, é um engano. Mas enquanto prevaleceu a ilusão geocêntrica, foi assim que se leram. E aos movimentos retrógrados dos astros se atribuíram propriedades, o mais das vezes, nefastas. Então, isso implica toda uma leitura astrológica que é totalmente diferente da astronomia, que é um dos pontos principais que fazem a astrologia ser criticada pelos cientistas. Quer dizer, ela se baseia numa astronomia errada, numa astronomia antiga. A essa astronomia antiga, geocêntrica, se associa algo que é muito interessante, que são os nomes dados aos planetas, que são, na nossa cultura, nomes de deuses greco-romanos. Podemos, enfim, ter nossas preferências, mas são esses nomes. Então, a esses planetas são dados atributos daqueles deuses. Ou seja, Marte é um deus guerreiro. Saturno é um deus que devora a própria prole, é um deus melancólico. Júpiter é um deus em pleno vigor, é o rei dos deuses, e por aí vai. Então nós temos toda uma projeção de significados riquíssimos da mitologia greco-romana nos astros. Astros esses, repito, que têm uma movimentação pelo menos curiosa, né? Quer dizer, às vezes eles andam para trás e isso pode ter significações. De modo geral, a interpretação astrológica decorre disso. Nós fazemos desenhos, verificamos se há oposições entre astros, e que, portanto, indicam, como o próprio nome diz, uma oposição, se há uma distância de 180 graus, variando geralmente 5 graus para cima ou para baixo, uma margem de erro, então, de 5 graus para cima e para baixo, temos uma oposição, que é um aspecto negativo, e vemos qual a significação mitológica dos nomes dos astros, e sabemos que, então, Marte terá masculinidade viril e guerreira, Júpiter terá o poder
supremo e por aí vai. Então, não estou desdizendo a importância da astrologia, mas estou procurando mostrar a simplicidade básica da qual ela extrai toda uma riqueza extraordinária, como qualquer pessoa que já passou por uma interpretação de mapa astral sabe. Quer dizer, o que se tira disso é realmente surpreendente e, pelo menos, é muito bonito, sem entrarmos na questão da sua veracidade ou não, porque aí é querer demais. Já é bonito, acho que às vezes já basta isso, né? A astrologia mudou no século XX. Para muitos, através da influência de Carl Gustav Jung, a astrologia deixa de ser uma disciplina de previsões e passa a se concentrar na atribuição de sentido às ações humanas. É sobre isso que Renato Giannini Ribeiro fala agora. Nós temos até o século XX uma astrologia que é basicamente voltada à previsão do futuro, do que é falso, do que é nefasto. Ela proporciona, então, um aconselhamento vinculado muito diretamente à ação que a pessoa vai praticar ou que ela vai sofrer. A partir de um certo momento, essa astrologia vai sofrer uma grande mudança. É o momento que a astrologia se torna junguiana. E esse é o ponto particularmente que me chamou a atenção, porque em toda a bibliografia que eu mexi, eu não encontrei nenhuma referência a essa grande mudança. Ou seja, nós temos uma astrologia que está muito mais preocupada com o que podemos chamar a psique da pessoa. Então, uma astrologia que vai, inclusive, ser recomendada, às vezes, por terapeutas. É um segredo de polichinelo a importância que vários terapeutas junguianos, não todos, claro, mas que vários terapeutas junguianos dão a uma leitura de mapa astral. Todos sabem a importância que Jung deu à leitura das artes divinatórias em geral e para além da astrologia. O prefácio que ele faz, a tradução que Richard Wilhelm faz do I Ching, outros artigos dele a respeito de sistemas divinatórios, e para ele não há uma diferença fundamental disto com a astrologia. Mas a astrologia talvez seja a... Aí é complicado, ciência, a arte, porque não é arte e os cientistas dirão, não é arte divinatória, porque não pratica adivinhação, mas os cientistas dirão, obviamente, que não é ciência. Mas, de qualquer forma, a disciplina, vamos usar um termo neutro, um termo que não exija de nós uma tomada de partido, uma disciplina que vai procurar colocar no foco central das coisas a questão de como você lê os pontos fracos, os pontos fortes, as possibilidades de uma pessoa ser e agir e não mais o que vai suceder a ela. É como se fosse uma mudança de foco que sai do objeto para o sujeito. O que passa a interessar na astrologia não é o que ela vai dizer do que vai me ocorrer no ano tal ou daqui a tanto tempo. Pode ela, evidentemente, dizer que tais épocas serão mais auspiciosas ou mais difíceis. Mas, basicamente, o interesse vai estar em procurar perceber a personalidade da pessoa e como ela é afetada. Notável nisso é o papel de Saturno. E por quê? Porque toda a questão passa a ser de qual o desafio que o astro lhe traz, ou que o astro sinaliza em você. Não existe uma ideia nisso de causalidade. Não existe uma ideia de que o astro tenha causado uma determinada psique. Mas existe a ideia de que o mapa astral permite uma projeção externa da psique humana e permite então conhecê-la melhor. Ora, o que Saturno traz? A extrema dificuldade. O cobrador do karma, como dizem alguns outros astrólogos dessa linhagem que eu chamaria pós-junguiana. E a ideia deles é que desta maneira seria possível você perceber qual o desafio, qual a coisa que é difícil para você, mas que conquistando você conquista sobre bases sólidas, pois Saturno, sendo o astro que rege o astro da melancolia, é também o astro da terra, do chão, da solidez. Então, seria possível isso. É interessante porque é um ponto de vista inteiramente diferente de um século, 2 séculos atrás. Nós podemos, então, pegar isso, por um lado, como indicador de mudança de sensibilidades. Peguemos, por exemplo, sem ser na astrologia, mas numa outra arte divinatória, numa arte divinatória das cartas, uma passagem da Carmen de Bizet, da ópera Carmen. O momento em que Carmen e as outras ciganas estão tirando as cartas. Creio que aqueles que conhecem Carmen lembram este momento. E ela tira a carta e sucessivas vezes aparece a mesma carta. É assim como eu não lembro de forma alguma qual astro corresponde ao que quer que seja. Os nomes das casas eu também não lembro. Eu tenho a impressão que é 2 espadas, mas pode ser outra...
9 de espadas. Que bom que tem alguém de boa memória ou de cultura mais vasta que a minha. Então, 9 de espadas. E sai o 9 de espadas, sai o 9 de espadas o tempo todo. E aí ela tem uma belíssima área em que ela diz a morte aparece, por mais que mexa, é a morte e não há o que fazer. Então nós temos essa ideia da coisa assustadora do destino. No momento em que a astrologia se faz junguiana, o destino desaparece. Não é mais a questão o que está em questão. O que passa a estar em questão é qual é o trabalho interno que você pode fazer, por extremamente custoso que seja. Por isso que quem vai no astrólogo hoje junguiano sai feliz. Quer dizer, um astrólogo do passado poderia nos deixar 100 anos atrás desesperados, pensando o que vai acontecer. Temos que tomar cuidado com carros vermelhos, com pessoas de mantilha, com noites escuras. Há uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, da pessoa que vai numa cartomante, e ela diz a ele que se afaste de anões, nunca vá a Veneza, porque lá haverá uma mulher que o atrairá para um lugar, uma mulher extremamente tentadora, e ele vai ser morto ou assassinado, e aí ele nunca irá a Veneza, claro, mas de vez em quando suspira, o que não estou perdendo, né? Porque, por um lado, é muito sedutora aquilo que ele não está tendo. Mas, quer dizer, toda essa é uma representação que, de certa forma, é banida com este mundo. O que isso tem a ver com a questão de hoje, quer dizer, a questão de hoje é agir segundo a astrologia, mas isso é apenas um eixo para colocar uma questão mais profunda, que é qual é a busca de sentido na ação. Quer dizer, na verdade, a astrologia, ela prodiga sentido a tudo. Ela nos dá sentido. Você vai num astrólogo, dessa linhagem, você começa a entender por que isso, porque as desgraças adquirem sentido. Isso talvez, em parte, não sendo eu especialista em Jung, apenas me atrevo a dizer, talvez em parte seja um atributo junguiano. Seja algo que vem de Jung e que eles utilizam na astrologia de forma a prodigar sentido, mas isso faz que a ação, que é o que nos interessa aqui, adquira um vetor. Quer dizer, eu agindo de determinada forma, eu sei que é o que eu devo fazer. Então, se eu estou atravessando um período de vacas extremamente magras, se minha vida está um deserto, se é um momento de sofrimento e dor tremenda, eu posso, ou vendo o meu mapa astral natal, que mostre o mais fundo da minha personalidade, ou vendo as formas de travessia de um determinado tempo, revolução, progressão e outras que há, eu posso entender o sentido desse momento extremamente duro e munir-me, então, de coragem, valor, resignação, disposição para ultrapassar isso e seguir adiante. Então, a questão que se coloca a partir daí é como que nós, quer dizer, o que nos dita a ação? Esse é um tipo de ação que se municia de uma espécie de bússola, de uma espécie de mapa. É como se para agir a astrologia nos desse um grande reforço. Então, aquela desgraça horrorosa que nos acometeu, ela tinha um sentido. Era uma maneira de nos livrarmos de algo que parecia bom, mas se revelaria a médio ou longo termo muito negativo. Então, ficamos felizes com isto. Ou então, o sofrimento todo, porque estamos talvez hoje passando, ele adquire sentido a longo prazo através de um fortalecimento da nossa têmpera, de uma capacidade maior de entender a vida, os outros, a nós mesmos, etc. São diferentes maneiras de dar sentido à ação. E isso para nós pode ser muito importante. Não é talvez a perspectiva de Maquiavel, que é uma perspectiva, vamos dizer, de um mundo que é opaco, que é fosco. Quer dizer, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que vai haver, não sei como os outros nos veem, mas aqui nesse mundo é como se puséssemos luz na escuridão. Então, em vez de andarmos nas trevas, temos algum sinalizador. Ou, para usarmos a metáfora, a imagem, a velha história de Teseu enfrentando o Minotauro no labirinto, um fio de Ariadne. Um cordão barbante que ele vai desenrolando atrás no caminho que ele trilha para depois conseguir encontrar a saída pelo mesmo caminho por onde ele entrou e não se perder e não morrer dentro do labirinto. Se nós pensarmos que nossa vida muitas vezes é um labirinto, esses fios de Ariadne são, às vezes, a diferença para a salvação. A questão é, claro, nós não sabemos se são ou não são. Não sabemos o que eles são. Não estou afirmando nem que a astrologia tenha razão, nem que não tenha. Simplesmente estou tentando ver o que é uma disciplina, um saber, um conjunto de ideias, de práticas, que tem todo esse papel.
Depois de mostrar a evolução da astrologia, que deixou de ser uma arte divinatória para se tornar uma disciplina psicológica, Renato Janine Ribeiro conversa agora com a plateia. Sobre o Édipo, né, que o problema do Édipo, em certo sentido, é representativo da questão do autoconhecimento do homem ocidental. E o problema dele começa mais fundamentalmente com o seu nascimento, na qual a arte divinatória entra bem aí, né, dando uma certa previsão do que iria acontecer, né? E o Édipo, ele já recebe isso como uma herança, ele não tem liberdade de ação para alterar essa previsão, ele tem que, de certa forma, tentar fugir dela, né? E ela fica sempre como uma espada de Damócles pendurada sobre a cabeça dele, né? Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Édipo talvez um caso muito interessante. Eu estava pensando nele quando falei, embora não citasse, de modo que encontramos-nos, de alguma forma, alguma sincronicidade junguiana, eu e Tristan, mas eu estava pensando em Édipo pelo paralelo, na famosa questão que é feita a ele pela esfinge, entre os tempos da vida e os tempos do dia. Quem é o animal que de manhã anda de 4, ao meio-dia é bípede e ao anoitecer anda em 3 pernas? É o ser humano nas 3 fases da vida. Criança, engatinhando, adulto e velho apoiado numa bengala. Ou seja, nós temos um paralelo exato entre os tempos do dia e os tempos da vida. Agora, vejam, a questão de Édipo é uma questão muito interessante, sobretudo se a gente sai da perspectiva freudiana, que faz uma redução do Édipo ao que pode ser o mito edipiano em nossos tempos, o que pode ser o complexo edipiano numa sociedade, enfim, século XIX, XX, quem sabe XXI. A questão de Édipo é basicamente a questão do conhecimento. Ou seja, Édipo é que ele consegue salvar-se salvar a cidade de Tebas da destruição, porque ele responde a uma pergunta sobre o que é o homem. Na verdade, essa pergunta é: quem é o animal papapá? Pergunta: quem é o homem? E ele sabe quem é o homem e responde. Com essa resposta, ele salva a cidade da destruição que está sendo efetuada pela esfinge, ou seja, pelo ser dos enigmas. Mas, ao mesmo tempo, ele invoca sobre a cidade, a longo prazo, a peste que vai castigar o crime terrível que ele traz dentro de si, o fato de ter ele matado o homem. E um comentador particularmente arguto de Édipo, Jonathan Lear, observa que Édipo, justamente ele, não é humano. Édipo não é humano, porque ele em criança teve os pés furados. Édipo é dos pés furados. E teve os pés transpassados por um ferro que os ligou um ao outro. Então Édipo, em nenhum momento da sua vida, corresponde a isso. E no fim da vida, ele vai andar de 4, porque ele vai andar, tendo-se cegado, apoiado na sua filha. Então serão 4 as pernas que o susterão. Então, nesse sentido, Édipo não é humano, justamente na sua ambição de conhecer. E o que acaba acontecendo com Édipo, pela sua híbris, pela sua desmedida, pela sua vontade de dominar todas as circunstâncias, é a desgraça. Isso se vê já no começo do Édipo Rei, do Édipo, da peça de Sófocles, quando ele fica sabendo qual o problema e ele prontamente quer resolver. É um homem assim como nós gostaríamos de ter como governante. Alguém que chega, fala: deixem comigo, eu resolvo. Quer dizer, qual a questão? Vamos fazer um planejamento estratégico e rapidamente vamos resolver esse problema. Ele comanda um inquérito. E nesse inquérito, a cada instante, chega alguém e diz: vamos parar, olha, rei, deixa para lá. Vamos deixar as coisas como estão, o povo vai morrendo, mas é melhor isso daí do que mexer. Um por um, Tiresias, o adivinho, o pastor que muito tempo atrás foi quem foi incumbido de matar o pequeno Édipo, que o reconhece, percebe o horror da história de ter Édipo matado o próprio pai e desposado a própria mãe. Todos tentam abafar a história. E Édipo quer conhecer tudo para resolver. Conhecer para agir. Dominar todas as circunstâncias. Dominar todo o desconhecido. Dominar as estrelas. Ele quer conhecer tudo, colocar luz sobre tudo. É um herói iluminista perdido na Grécia. E isso é uma coisa intolerável numa sociedade que entende, que tem uma outra visão do conhecimento, que lhe dá um valor extraordinário, mas que não pensa no conhecimento, mas que pensa sempre a dimensão humana como algo que não pode se desequilibrar.
que tem sempre a noção aguda de que o excesso é maléfico, mesmo o excesso na prática, digamos, do bem, ou do conhecimento, do que seja positivo. E daí a sua desgraça. O interessante, para encerrar esta parte, é que uma das ideias sobre o príncipe de Maquiavel é que o príncipe de Maquiavel é a realização do Édipo. Quer dizer, o príncipe Maquiavel quem é? Aquele que tenta vencer todo o desconhecido, todas as circunstâncias, todos os obstáculos. Só que na modernidade Édipo se torna possível. Édipo se torna realizável. O nosso sonho de poder, de governante, é ser Édipo. Não, vamos dizer, com todos os elementos freudianos, quem sabe, mas com o êxito desse herói do conhecer para agir. Estava falando sobre a evolução do pensamento astrológico desde a antiguidade até hoje em dia, uma mudança grande, e eu estava pensando em algumas coisas que eu conhecia, se não tem alguma coisa a ver também com uma necessidade do ser humano mais moderno tentar se sentir integrado em tudo. A astrologia não seria uma maneira de ele se sentir parte de um todo muito maior? Esse é um anseio extremamente forte, que acho que perpassou a maior parte talvez das épocas da humanidade. Eu acho que com muito pouco sucesso, porque se nós, mesmo em termos medievais, como eu estava comentando, apesar da gente ter uma representação da Idade Média, como uma época intensamente cristã, em que todo mundo é cristão, em que tudo se pauta pelo cristianismo, quando a gente vai mais de perto, a gente vê que a ideologia da nobreza, que é uma coisa pouco cristã, a gente vê que a astrologia, ou peguem os filmes de Pasolini sobre os 1001 Noites, que se passa no mundo islâmico, o Decameron, que passa na Itália cristã, né? E os Contos de Canterbury, que se passa na Inglaterra também cristã. Há uma passagem, acho que talvez do Decameron, em que um homem é queimado vivo por ter sido surpreendido em relação sexual com outro homem, e durante a queima, um dos espectadores está vendo, enfim, está assistindo a isso, que era a mídia da época, né? Então está assistindo a isso e passa a mão no corpo de outro, já convidando para um ato também passível da mesma pena. Mas como geralmente quem é punido é muito pouco do volume de pessoas que cometem os chamados delitos, é algo que passa. Ou seja, nós não temos essa sociedade que repudia a esse ponto o homossexualismo ou tal qual conduta. Nós temos uma sociedade muito diversificada e o nosso tempo mais ainda. Nós não vamos conseguir chegar a uma ciência que junte todas, concilie todas. Então a busca de fios condutores, de elos, de explicações cabais e globais para o mundo faz parte disso, né? Este foi mais um Café Filosófico do módulo Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor. O professor Renato Janini Ribeiro falou hoje sobre o tema Agir com a Astrologia. Até o próximo programa.